Olá, pessoa única, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui à nossa live dessa terça-feira para abençoar sua vida, sua família, seu núcleo familiar, abençoar a sociedade, as escolas, né? E qual é o intuito dessa live? Com muito amor, com muito carinho, eu e a Gisele iremos trazer para você um tema de extrema relevância e que tem sido, nos últimos tempos, um assunto de utilidade pública. Existe um mundo espiritual por trás do que a gente vai falar para você aqui hoje. E o intuito dessa live é alertar os pais sobre o papel deles, né, diante dos seus filhos, junto aos seus filhos, e para que os pais se fortaleçam e entendam o quão grande é esse papel, o quão valioso, divino é a função do pai aqui, ó, no coração, no psiquismo. Coração, psiquismo, mesma coisa. Mente, alma, é tudo a mesma coisa. Coração. Coração é uma forma de falar, mas é psiquismo, mente, alma. Alma tá aqui, na parte consciente e inconsciente do cérebro. É uma área invisível, não dá pra ver em exames, não dá pra ver com imagens, ultrassonografia, nada disso. Você precisa falar. Você precisa mostrar nos seus comportamentos, né? A nossa convidada já tá aqui, a Gisele, do Instagram Eu Faxina da Alma. Olha só, tô falando alma aqui agora. Já vou chamar a Gisele. Tá me ouvindo bem, Gisele? Me fala aí, por gentileza. E também para levar leveza às mães, né? Para que elas compreendam também o seu papel, porque é a mamãe que direciona o filho ao pai, os filhos, sabia disso? Que a mãe tem esse papel de extrema relevância de conduzir os filhos até o pai, e existem benefícios milhares por trás disso, e isso vai ser dito nessa live hoje, tá? E também para que as mamães, né? Porque ser mãe não é uma tarefa fácil. Principalmente a mamãe que caminha só, né? Que está sem o pai dos seus filhos, que está sem um parceiro afetivo, né? É mesmo uma tarefa árdua, diária, né? Obrigada, Gisele. Não é fácil para as mulheres que são mães, né? Existem momentos que bate o desespero. Eu ainda não sou mãe, mas sou filha, trabalho com famílias, né? Trabalho com crianças, adolescentes, adultos, faço mentoria de pais. Então eu lido quase que diariamente com essas dinâmicas familiares, com as dores de todos, né? Inclusive da mulher, que muitas vezes se sobrecarrega, porque nós temos um amor tão grande dentro de nós, e o que salva a nós e o mundo é o amor. Porém, se nós não resolvemos primeiro a nossa vida, a nossa própria dinâmica, os nossos problemas emocionais, nós tendemos a oferecer um amor cego, um amor, entre aspas, deturpado para os nossos filhos, para as pessoas, para o nosso cônjuge, para namorado, para quem quer que seja, para as nossas relações. Todos os nossos problemas de alma, nós devolvemos para os nossos relacionamentos, inclusive para os filhos. E por que também eu vim falar de paternidade? Porque eu sou filha, né? Eu tenho um pai que não está na vida mais. Ele já se foi há 30 anos, mas continua aqui, vivendo através de mim
porque nós somos metade pai e metade mãe. E a Gisele tem esse conhecimento aqui, sistêmico, ela vai falar um pouco sobre isso também, sobre como aconteceu esse processo na vida dela, né? Do auto perdão, liberação de papai e mamãe, né? Então, e a minha mãe, né? Ela separou do meu pai quando eu tinha 3 aninhos de idade, porque ela tentou de diversas formas, ela fez o possível, perdeu a primeira filha num parto fórceps, né? Imagina, a primeira filha do casal. Nasceu com 5 quilos e poucos e perdeu a vida já no parto. É difícil, né? E o marido no alcoolismo, perdeu carreira, se entregou, né? Entrou em depressão também, mas naquela época nem se falava em depressão. Hoje a gente sabe que era depressão que ele tinha, pelos relatos e por aí vai. Então, sem mais delongas, eu vivi uma falta de paternidade. Ele não teve como arcar com os nossos recursos, com nada. Mas a minha mãe, né, não cobrou, não levou na justiça, não nos colocou contra o nosso pai, não, eu e o meu irmão, né, somos 3, mas 2 estão na vida, porque a primeira filha não está na vida. Mas eu sou a segunda filha do casal e tenho o 3º filho, né, o meu irmão. Só que eu como filha, né, eu entendo o quão a minha mãe sofreu, o que ela passou, né? Sejam bem-vindas todas vocês aqui, Natalina, madrinha. Porque eu senti na pele o que é ver uma mãe, né, desnorteada, preocupada, com raiva, né? É natural. O estresse, qual mulher não fica sob estresse? Com 2 crianças, separou, eu tinha 3, meu irmão tinha 2 aninhos. Imagina uma mulher separada, sai de casa para morar na casa dos outros, para trabalhar de doméstica na casa dos outros, dormindo no chão com a gente, passando necessidades e por aí vai. Sabe? Então, não foi fácil, né? Então, o intuito dessa live é auxiliar estas mães, levar leveza para essas mães, levar um conforto de Deus para essas mães, e para que os pais também fiquem atentos sobre a paternidade, sobre o que tem por trás da paternidade, né? Então, eu vou dar continuidade aqui rapidamente, porque eu decidi fazer essa live por conta de um vídeo que eu vi no Facebook, que tinha mais de 70 mil visualizações, não sei quantos mil comentários, de uma mãe muito chateada com o pai do seu filho, né? Chegando a dizer que é triste ter o filho do homem que ela odeia, né? Deixa eu passar só um pedacinho, talvez 15 segundos desse vídeo aqui, para você relembrar aí. É rapidinho. Olha esse desabafo de uma mãe. Gente, eu acho que assim, não tem coisa pior do que você ter um filho com a pessoa que você odeia. Eu tô aqui chorando, gente, chorando, porque simplesmente o pai do meu filho só tem responsabilidade por ele quando ele quer. Gente, a paternidade é um negócio tão fácil. É tão fácil. Porque se você quiser se negar a dar uma coisa, você pode. Não dá porra nenhuma pra você, né? Você pode fazer o que você quiser. Eu tô aqui, gente, no puro estresse. Olha o meu nível. Eu tive que usar um dinheiro que eu não podia, que dava pra outra coisa. Enfim, pelos comentários, é uma situação corriqueira que tem aumentado na nossa sociedade, né? As mães solteiras, né? Tem uns porquês por trás disso também. E mal sabe essa mãe quando ela disse que odeia o pai do seu filho, mas o filho dela é metade pai e metade mãe. Eu vou desenvolver esse assunto junto com a Gisele aqui. E muitas mães e pais também não compreenderam ainda que eu aqui, você aí, nós somos metade pai, metade mãe. Biologicamente, né? Geneticamente,
Psiquicamente, a gente traz o nosso arquivo de memória familiar, está no inconsciente coletivo do nosso sistema familiar, do nosso pai e da nossa mãe, ainda que a gente nunca tenha visto eles. Existe uma ligação entre nós e os nossos pais, e é uma ligação eterna, intransferível. Não tem quem tire isso de nós. E a cada vez que nós negamos os nossos pais, condenamos, cobramos e não honramos, porque é o que a palavra pede, né? Honrar pai e mãe para que prolongue os seus dias na terra. É um mandamento com promessa para que os nossos dias sejam prolongados. E honrar pai e mãe na fase adulta não é fazer tudo que papai e mamãe quer, mas respeitá-los e aceitá-los como eles são, com o que eles puderam fazer, com o que eles puderam nos dar, tendo empatia pela história deles, né? É um assunto muito longo, mas a gente vai desenvolver ele bem aqui. Então, eu trouxe aqui essa garrafinha aqui pra você. Tá vendo? Tem um homem e uma mulher aqui dentro. Vários corações, né? E essa garrafa eu trouxe para representar um indivíduo, uma criança. Aqui eu coloquei um laço rosa para representar uma menina. Suponhamos que isso aqui é uma menina, o corpo dela. E o que está dentro desta menina? Pai e mãe. Pai e mãe estão dentro de nós. E aqui para representar um menino, uma gravatinha azul, né? O que tem dentro desse menino? Pai e mãe. E todas as vezes que alguém, eu trouxe aqui uma agulha de crochê. Todas as vezes que alguém tenta acertar o pai ou a mãe dessa criança, tá acertando essa criança também. Tá acertando essa criança também. Você percebe? Quando a mãe condena o pai, ela tá condenando a metade do filho. Ela tá fazendo o filho, sem nem saber, né? Ela tá fazendo o filho odiar o pai e odiar a si mesmo. Essa criança vai passar a odiar a sua metade. E quando o pai também se coloca contra a mãe, tá atacando uma metade dessa criança. Compreende? É impossível eu querer acertar quem tá lá dentro. Ainda que eu seja tia, avó, avô, quem quer aí que você seja. Gente, caminha essa live. Essa live é utilidade pública. Se eu sou tia, tio, avô, professora, quem quer que seja, isso aqui é a criança com o papai e mamãe dentro dela. Se eu sou tia e começo a denegrir a imagem do meu irmão, por exemplo, querendo atacar o meu irmão, aqui ó, eu vou atacar a criança também. A criança tá sendo escudo, porque dentro dessa criança tá lá o pai e a mãe dela. Se eu tentar atacar a minha cunhada, falando mal, denegrindo, xingando essa pessoa, denegrindo a imagem, eu tô atacando a criança também. Você sabia disso? Coloca nos comentários aí pra mim, você sabia disso? Então, pai e mãe, tenha sabedoria. Quando vocês denigrem a imagem do pai e da mãe dos seus filhos aí, você tá atacando uma metade dos seus filhos. E tem criança que tá sendo jogada o tempo todo contra pai e contra mãe, contra pai e contra mãe. Essa criança tá se condenando por inteiro. Ela tá se colocando contra o pai e contra a mãe dela. E o pai é a figura de força para a vida. O pai é força para a vida. O pai nos dá segurança, ter um pai aqui acolhido, bem acolhido no nosso psiquismo, no nosso coração. Nos dá força, nos dá coragem para a vida. E quando nós negamos principalmente o nosso pai, nós nos tornamos pessoas menos corajosas, menos proativas. E a gente vai procurar problema, nós nos tornamos mais covardes. Muitas vezes a gente vai querer viver uma vida atrás de reconhecimento. Se eu condeno o meu pai porque ele é alcoólico, o sistema é sistêmico, ele vai
querer que a gente sinta na pele. Ou você se torna um alcoólico, ou você também vai se casar, se relacionar com pessoas que têm essa mesma dependência. Se eu condeno meu pai porque traiu a minha mãe, tomando a dor dela, o que tem de acontecer? Ou eu também vou me tornar um ser como meu pai, né, com esse cunho aí da traição, ou vou atrair para mim pessoas para me trair. Eu vou chamar isso para minha vida, para que eu consiga me colocar no lugar dos meus pais. É sempre sobre posição perceptual, conseguir olhar a dinâmica da vida deles e aprender com os erros deles para não repetir o mesmo destino. Se a gente julga, se a gente cobra, a gente repete o mesmo destino dos nossos pais, aquilo que a gente condenava neles, né? Então, só fiz essa introdução aqui, sem mais delongas, uma grande introdução, porque fica difícil a gente vir falar de um assunto tão complexo, né? Sem explanar um pouco sobre o significado do pai, figura paterna no nosso psiquismo. Quando ele está bem acolhido no nosso coração, nós nos tornamos pessoas mais fortes, mais seguras para a vida, porque o pai, dentro do nosso coração, ele nos faz mais corajosos, e a mãe tem que ter essa sabedoria para conduzir os filhos aí até o pai. A mãe tem um papel essencial. Ela, mais do que ninguém, tem o poder de conduzir essa criança até o pai, para que o pai libere esse menino para a vida, libere essa menina para a vida, para que não se tornem adultos, né, medrosos, com dependências, dependência química e por aí vai. Deixa eu chamar a nossa convidada aqui, que é a Gisele. Deixa eu ver aqui como que eu convido, gente, rapidinho. Cadê a Gisele? Aqui. Acabei de convidá-la. Bora lá. Apareceu o convite aí, Gisele? Apareceu. Só eu vou trocar, virar pra cá. Tá. Acho que eu virei. Espera aí. Aí. Ai, que lindo, meu Deus! Esse cabelo! Boa noite, Isso daqui. Gisele. Boa noite. Quando tá lá na faxina, ele tem que estar amarrado, né? Agora, quando eu tô mais à vontade, eu tenho que deixar o bichinho mais à vontade também, né? Tá linda mesmo, tá lindo seu cabelo. Querida, seja bem-vinda, e eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, né? E que falasse sobre o seu propósito, sobre sua vida. Conta para nós, deixa Deus te usar. Boa noite, primeiramente. Obrigada pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse tema que traz pra gente um carinho todo especial. Boa noite, Maísa. Seja bem-vinda, Má. Obrigada pela tua presença. Bom, quem é a Gisele? Eu sou Gisele de Almeida. Eu moro aqui em São Miguel do Iguaçu, Paraná. Oi, Má. São Miguel do Iguaçu, Paraná. Eu tenho 4 filhos. Hoje a idade deles é entre 22 e 11 anos. Todos residem aqui comigo ainda. Estou separada, né? Já fazem 5 anos e meio, por aí. Enfim, e qual é o meu trabalho hoje, né? Eu sou diarista, uma organizadora de lares, sou faxineira e tenho comigo essa responsabilidade de estar indo na intimidade das pessoas, né? Uma pessoa, quando ela se coloca para trabalhar dentro de uma residência, a gente sabe que você não pode pôr qualquer uma pessoa, né? Então, ali eu tenho um zelo e um carinho muito especial por cada família a qual eu estou trabalhando. E também saber que esse propósito entre faxina da alma e ser também faxineira e diarista, eu falo assim com muito amor, que é um chamado de Deus na minha vida, né? Então, assim, o que levou tudo isso a eu estar nas redes sociais hoje, transbordando o que aconteceu comigo, né? Foi aqui, serei o menos apropriada a falar sobre paternidade.
Então, mas seja bem-vindo. Tu pode enviar perguntas aí que a gente vai respondendo. E esse desejo fluiu do quê? De uma mulher que estava muito sofrida, sabe, Ana? Com o coração muito dolorido, com uma experiência de vida negativa, sem positividade, sem uma ambição de vida, simplesmente focando em apenas um lugar só. E a gente sabe o quanto isso fere a nós mesmos. Primeiramente, a gente se fere, a gente se machuca. E como que a gente faz para ampliar os nossos conhecimentos? Eu, como mulher, como chefe da minha casa, sabendo que eu sou mãe, eu nunca vou ser pai e mãe, eu sou apenas a mãe. A minha responsabilidade que eu tive de trazer meu filho ao mundo, mas a principal responsabilidade é entender que eu não vou exercer duas funções jamais. E tudo isso foi um processo de autoconhecimento para eu poder entender, porque até então a gente se volta pelo que as pessoas falam, né? A gente absorve o que as pessoas transmitem para a gente. Então eu sou pães, então assim, eu vou me sentir muito superior quando falo assim, Feliz Dia dos Pais para mim, porque eu sou o pai, eu sou a mãe. Não, ao contrário. Nesse final de semana, nós tivemos aí os Dia dos Pais, né? Parabéns a todos os pais, atrasados também, os pais que estão passando por aqui, que é uma bênção de Deus, cada pai. Saber que você tem o dom de trazer uma vida ao mundo e que essa vida é uma pedra preciosa para você e para toda a sociedade. E que a gente tem como pais, a responsabilidade de polir essa pedra preciosa. Mas, às vezes, nós não temos o conhecimento de como fazer isso. E quando você não tem o conhecimento, como aconteceu comigo, a gente lança os nossos espinhos, as nossas dores para os nossos filhos. E é muito triste isso. Você entender e você ver que hoje talvez tenha uma dificuldade dentro do teu lar, que foi coisas que foi mal resolvida lá atrás. Só que é muito bom entender também que a cada dia você tem uma oportunidade de ser uma pessoa diferente, de buscar o conhecimento, de ampliar a sua visão do mundo, né? A gente não pode ir na mente das pessoas, abrir e colocar, despejar conteúdos, mas com o meu posicionamento, com a minha história de vida do passado, né? A gente desperta gatilhos naquela pessoa e fala assim, puxa vida, aquela pessoa tem razão. Quando ela está aberta para receber aquilo. Porque tem muitas pessoas que elas estão blindadas. E por muito tempo também estive blindada. Blindada com os meus olhos, com o meu jeito de ser, porque homem não presta, porque tudo é ser vergonha, que não vale nada. Enfim, essas coisas que a gente ouve bastante. Então, assim, hoje, Ana, eu continuo sendo a mãe, a chefe de família, dentro do meu lar. Mas só que hoje eu tenho mais leveza para falar sobre o assunto. Por quê? Porque eu preguei a minha bunda, vou falar com as palavras bem claras, na cadeira. À vontade, e à vontade. Falei para a Gisele assim, você precisa de ajuda. Então eu olhei diante do espelho, eu refleti tudo isso. Por quê? Porque eu estava me machucando muito. Porque às vezes o que falta dentro de você, você procura no mundo lá fora. E na verdade a gente nunca vai encontrar. Eu nunca vou encontrar aquele pai que me rejeitou, que me abandonou lá na minha infância ainda, quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu não vou conseguir encontrar ele. E a gente anda aí por relacionamentos, passando por um relacionamento e outro, não entendendo que o que você está buscando muitas vezes é o pai que você não teve na tua infância. E a gente vai se ferindo. E a gente vai se machucando. E vão machucando os nossos também. Né? Então, assim, quem é esse pai? Quem foi esse pai? Qual a história dele na minha vida hoje? O meu pai eu não conhecia, Ana, tá? Então, assim, eu não entendi ainda até hoje uma história da minha vida. Porque eu perdi minha mãe também, muito cedo, depois. Então, ficou a desejar. A única coisa que eu sei é que ele foi levado para a justiça e que ele foi obrigado a pagar uma pensão, né? Porque ele estava diante de um juiz, então, automaticamente ele foi obrigado. Mas questão de ter um nome, ter o nome do pai nos meus documentos, eu não tenho. Então, até um tempo, né, na minha cabeça era assim, eu sou filho de quem? Eu sou filho da minha mãe. Mas o seu pai? Meu pai é um qualquer. Ou
às vezes as pessoas falam assim, meu pai não vale nada, meu pai é um sem vergonha, meu pai é um vagabundo, meu pai é um pilantra. E é essas palavras que as pessoas usam para tentar colocar dentro dela e entender alguma coisa que aconteceu que a gente também não sabe. Muitas vezes a gente não sabe. E daí, o que eu tenho que fazer para trazer esse homem para dentro da minha vida? Autoconhecimento. Perdão. É me perdoar. E quantas vezes eu já ouvi, Ana, que, mas quem perdoa é só Deus. É claro que é só Deus. Só que esse ato, essa palavra perdoar, significa o quê? Eliminar, tirar os seus fardos que você está carregando das suas costas. Quem dá o perdão realmente é só Deus que perdoa. Só que eu estava carregando algo que não compensava mais a mim carregar. E foi essa busca de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, não saindo mais aos finais de semana, estudando, para que a minha mente se abrisse e eu entendesse de fato quem eu sou. E quando eu entendi quem eu sou, nossa, mas quem você é? Você não é a Gisele que trabalha, que é faxineira? Não, eu sou mais que isso. Eu sou Gisele de Almeida, eu sou filha do Pai que criou todas as coisas do universo. E hoje já uma mentora, né? Uma mentora já. Exatamente, essa sou eu. Então, quando eu olho para tudo isso e vejo a minha identidade verdadeira, opa, agora é uma outra mulher. E muitos falam assim, mas quando eu descubro quem eu sou, eu fico estacionado. Ao contrário, quando eu descobri de fato a pessoa que eu sou, ela me ampliou os olhos, né? Me abriu os olhos para um mundo o qual ainda eu sei que eu posso fazer muitas coisas. Então, quem eu sou hoje não me estaciona. Ao contrário, me dá combustível para eu fazer muitas outras coisas. Por exemplo, sendo uma mentora hoje desse projeto, que a minha sócia está aqui, que é a Maísa, desse projeto Despertar, que é o quê? Despertar outras pessoas, mulheres, homens, aquelas pessoas que querem se desenvolver e se conhecer. E tudo isso é um processo, né, Ana? Tudo isso é uma busca interna, tudo isso vem com a gente um desejo. Assim, mas quanto tempo faz que você está estudando? Pouco tempo. Mas o tempo que eu me abri para entender muitas coisas, as quais hoje eu tenho a possibilidade de estar falando com você, foi aquele tempo que 1 minuto vale por 1 hora, né? Aquele tempo para você sair, para você ir para a curtição, de ficar até 4 horas da manhã, eram 3 horas da manhã, 2 horas aqui nesse quartinho estudando, né? Aquele tempo de buscar as mentorias, ao invés de você ler 10 livros, você ouve um livro numa tarde só, enquanto está fazendo suas atividades do seu trabalho. É você buscar uma mentoria, onde eu tive mentor que a gente trabalhou 21 livros em 23 dias. Então, ele ia resumindo os livros e nós tivemos um caderno, onde eram os e-books, onde a gente fez todas as nossas anotações daquilo que mais impactava dentro de mim. Então, assim, em menos de 1 ano, já passei por vários livros. E cada livro com resumo, né? Porque eu sei que isso agrega muito mais valor para a minha vida, muito mais posicionamento como mulher e muito mais desejo de fazer aquilo que realmente tem para ser feito. E abrange, e assim, alegra o meu coração de saber que é um propósito. Eu entendi o meu chamado. Você se deixou ser despertada. E quando a gente cria asas, acabou. A sede do conhecimento, do autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que nos aproxima do nosso eu, do nosso entendimento, né? Do nosso acolher, né? Do nosso compreender a nós mesmos, perdoar a nós mesmos. E isso automaticamente nos aproxima de quem? Do Pai. Autoconhecimento nos aproxima do Pai, nos traz espiritualidade, né? E é tudo tão automático, né, Gisele? É uma sede. Você quer saber só disso. Mas eu queria te perguntar uma coisa. O que te deu o start? Exemplo, naquele comentário maravilhoso que você deixou no meu vídeo, né? Falando sobre você ter acolhido seu pai, né? Ter se perdoado e tal.
E, por exemplo, uma dica aqui para quem não chegou a conhecer o pai. Se você conheceu sua mãe, por exemplo, né, você teve com ela até 9 anos, eu vi sua história hoje nos stories, eu chorei ouvindo sua história, tá? É um propósito, é um chamado que está na sua vida, e glória a Deus, porque você levou tudo como aprendizado, porque a gente só segue propósito quando a gente para de lamentação, de culpar os outros, entendemos a nossa responsabilidade e aí, né, levamos como aprendizado. Mas você falou sobre paternidade, né, sobre seus pais e tudo mais. Foi o que aconteceu comigo, quando eu entendi que eu tinha alguns bloqueios com a minha, nem era com meu pai, Gisele, olha só. Meu pai não tinha dado, mas ele era amoroso, sabe? Eu entendi as fragilidades dele desde pequenininha, né? Do alcoolismo e tudo. Só que aí minha mãe, que nos cuidou, que sofreu, sabe? Igual condenada para dar o sustento, para nos educar, né? Minha mãe era severa mesmo. E o meu problema, minha trava foi com ela. Meus bloqueios eram com ela e eu não sabia. Eu tive coragem de, na adolescência, culpá-la. Minha vida tá assim por sua culpa, sabe? Só que quando eu me desbloqueei com a minha mãe, num processo de autoliberação, né? Relacionado às terapias sistêmicas, à constelação familiar, que é o que você já conhece, foi que me deu um start para o autoconhecimento. Foi quando eu liberei a minha mãe, né? Então, querido, me fala, para que as pessoas entendam e tenham sede, sabe? Para dar esse primeiro passo para o seu desbloqueio, que a vida começa igual um dominó, vai caindo assim, ó, né? Verdade. Esse start foi quando eu estava aqui na minha casa, final do ano eu já estava nessa busca de autoconhecimento e tal. Foi uma sede na minha alma, uma inquietude que eu pensava que eu estava doente, Ana, na verdade. Né? Final do ano chegando e tudo mais, aquela inquietude. Eu trabalhava 3 turnos, né? No decorrer do dia, como diarista e tal, à noite como garçonete. Tudo assim que a gente quer fazer tudo para as coisas se encaminharem. Mas lá no ano anterior, eu falei com os meus patrões à noite que eu não queria mais trabalhar à noite. Falei assim, eu quero fazer alguma coisa para que eu possa estudar, fazer algo para mim agora como pessoa. Eu quero crescer diferente, né? Então, eu comecei a buscar nas redes sociais e eu falei assim, gente, que mundo que eu vivia. Tanto conhecimento que a gente tem na palma das nossas mãos e a gente fica perdendo tempo com coisas desnecessárias, que não agregam valor nenhum para a nossa vida, que não nos traz conhecimento, que te coloca para baixo, tantas informações inadequadas, que não precisa a gente absorver isso daí, mas a gente não tem entendimento. Então, eu estava na minha sala, eu comecei a ficar mais no final de semana em casa, eu estava aqui na minha sala, e eu já tinha passado por esse processo de constelação, já tinha conhecido e tal, e eu ficava buscando, Senhor, o que tu queres de mim? Mas o que acontecia? Eu tinha uma barreira, eu estava naquele momento com uma barreira entre eu e aquele que criou todas as coisas, porque eu não me achava mais digna, devido à separação, por eu ter saído, né? Por eu ter conhecido outras pessoas, por eu estar em ambientes também não tão agradáveis, que eu sabia. Então eu não me sentia digna. Não, é como se eu não merecesse o amor. Eu me coloquei assim, porque a gente sabe do amor de Deus, que ele é grandioso. Então eu estava no meu sofá, com a minha televisão, e assisti um filme. E eu confesso para você que aquele filme foi um presente de Deus para minha vida. É um filme gospel, onde fala sobre a paternidade e uma filha que foi rejeitada, abandonada. Ela já tinha aí seus 12, 11 anos e o pai não conheceu, ele simplesmente abandonou essa mãe. Mas esse pai, ele estava em coma, no hospital, já tinha ficado cego, curtiu a vida, bebedeira, droga, mulherada, fez o que fez. Quanto a isso, eu não sei como foi a vivência do meu pai. Eu sei que a última vez que eu tive contato com ele, Ana, foi quando eu estava no momento de depressão. Isso foi em 2007. Eu procurei, através do nome dele, vasculhei
aí vários telefones e eu consegui encontrar o meu pai. E por telefone, eu conversei com ele. Só que, novamente, eu fui expulsa da vida dele. Então, aquele momento de dor, quando a gente passa por esse momento de depressão, ansiedade, você quer um carinho, você quer um eu te amo, você quer um eu cuido de você, que não tem mais mãe, não tem mais... Então, tava tudo bagunçado, e a gente fica tão carente, e a gente fica tão presa aos nossos sentimentos negativos, que a gente só quer estar falando, Nossa, repetindo. Imagina, né? Isso já com filhos. Exatamente. E ele me expulsou de novo da vida dele. Então, eu entrei em contato com ele, conversei com ele, ele achou que eu quisesse dinheiro, algo parecido, eu falei que não. Enfim, ali dissolveu essa esperança que eu tinha ainda de reencontrar meu pai. Só que a mágoa, a raiva, o ódio prevaleceu aqui dentro, né? Mas é natural. Prevaleceu aqui dentro. Natural. Natural. Por isso que eu falo. É natural. São sentimentos que a gente tem que sentir. Só que o que a gente não pode é ficar preso com eles dentro da gente. Porque só faz mal para quem? Pra gente mesmo, né? Então, assim, esse despertar, eu estava aqui na minha sala, teve essa história muito linda desse pai. Eu me emocionei demais, porque eu me via naquela criança, nessa história que estava sendo narrada. Chorei. E entendi o que Deus queria comigo naquele momento. Depois disso, eu estava sozinha. Eu fechei os meus olhos. Foi como eu tivesse feito uma viagem, Ana. Naquele momento, eu fiz uma viagem, só que eu estava no mesmo lugar e não saí daquele lugar. Para onde, Gisele? Para uma escuridão. O que eu via era um vulto de uma alma gritando desesperada. Aquele vulto. E aquele Você entrou em grito de dor, hipnose, sabia? Você entrou em hipnose, sozinha. aquele grito de dor, de desespero. E eu entendi que era minha alma, Ana. Por assim, questão de alguns minutinhos, eu percebi a minha alma gritando por socorro, pedindo ajuda. E Deus me presenteou com, vamos supor, um poema, algum estrofe, um verso que eu tenho escrito, que às vezes já coloquei isso daí em lives, porque eu me vi em todas as áreas da minha vida. Eu vi a minha alma gritando, eu me vi perdida, perdida com medo, e eu gritei. Eu falava, Senhor, me ajuda naquele desespero. E o Senhor me fez eu ver todas as áreas da minha vida. Quais foram essas áreas, Gisele? Eu me vi criança, eu me vi criança, mas eu me vi como uma mulher adulta, eu me vi chorando, eu me vi desesperada, eu me vi até nos momentos que eu me calei e que eu chorava por dentro, que era como se tivesse uma raiva, uma fisgada no peito, uma dor que eu não sei te explicar como que seria essa dor. E eu me vi com os meus sonhos adormecidos, com tudo aquilo que eu tinha ainda desejo de fazer e não fiz. E eu me vi ali criança, num canto, esquecida, jogada, perdida, mas eu também vi o meu pai. E eu também vi a minha mãe. Com isso tudo, eu entendi que eu precisava, que era uma necessidade minha, de perdoar o meu pai, de perdoar também a minha mãe, de entender toda aquela história. E dali nasce um texto maravilhoso. Eu fiz uma live, o Juninho está aqui, ó. O Juninho foi o primeiro que eu fiz uma live onde eu mencionei esse texto. E ele entrou bem na hora. Bem-vindo, Juninho. Bem-vindo todos vocês que estão aqui. Narciso, Josué, tem uma Nutri aqui. Sejam bem-vindos. Fica com a gente que tem mais bênção nessa live aqui, gente. É o Espírito Santo que está aqui. Vamos lá. E ali eu me vi em toda aquela situação da minha área. E quando eu saí de lá, Ana, eu senti a presença do Senhor do meu lado. Eu tive até um louvor que eu fui presenteada assim, por Deus, que toda vez que eu ouço esse louvor, eu me emociono, porque tem a ver com o meu despertar. E depois disso, eu saí dali e falei assim, filha, já sei, o meu propósito. O meu propósito. Obrigada, Ju. O meu propósito é abrir a boca e falar para mais mulheres sobre a minha história, o que aconteceu comigo. Para que outras mulheres sejam resgatadas, para que outras mulheres abram os seus olhos e que sintam a presença de Deus, mas que se sintam amadas também.
Porque no momento que a gente conecta a fonte, tudo vem ao nosso auxílio, tudo vem se encaixando, vem colocando pessoas. Eu tive que parar no mundo que eu estava, com as pessoas que eu andava, porque o meu propósito é outro. O meu caminho não era mais para a direita nem para a esquerda, o meu caminho era onde o Senhor me direcionou. E ali eu comecei essa busca. Fiz mentorias, entendi o que é ser pai. Eu entendi e fui muito grata a ele. Se hoje ele estivesse aqui na minha frente, que hoje ele deve estar com quase 70 anos, eu, sinceramente, eu ia me emocionar muito, olhar nos olhos dele, como eu estou olhando agora para você, ia falar assim, obrigada pela vida que tu me deste. Porque através de você ter me trazido ao mundo, eu tive o privilégio de trazer 4 vidas ao mundo também. Ana, não quero apagar nada da minha história. Hoje eu reconheço isso. Eu não quero apagar uma vírgula daquilo que aconteceu no meu passado. Da rejeição do meu pai, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu não sei o que aconteceu, a história de fato lá. Mas eu sei que eu preciso dele, sabe onde? Aqui dentro. Coração. Aqui dentro, para ele me dar força. A força que eu precisava há muitos anos. A força paterna, gente! Pelo amor de Deus! Não tirem a força paterna dos seus filhos. Perdoem os seus pais. E aqui, especificamente, a gente está falando de pai. Acolha. Entenda que por trás dele, se ele te negou algo, se ele te abandonou, eu em meus atendimentos, né? Nós, né, já como mentoras profissionais e também diante dos estudos científicos de caso, do que a gente já estudou, né? É 99,9% da chance. Se o nosso pai, vou falar de pai, vamos deixar a mãe um pouquinho de lado. Se o nosso pai nos abandonou, nos rejeitou, nos traiu, ele recebeu o pior do pai dele, porque os tempos deles eram mais difíceis. Se a gente, por exemplo, apanhou de cinto, eles apanhavam foi de cabresto, entende? Passava mais necessidade, tinha pais mais severos antigamente, eram mais severos. E toda geração está ficando mais mole, sabe? Então, os nossos pais, eles sofreram. E todo pai, ele entrega para o filho o que ele recebeu. Exatamente. Né? Então, fazendo uma síntese, Gisele. Então, você quer me dizer, eu quero sintetizar isso aqui para entrar no coração da galera aí. Quer dizer que quando há o perdão, o acolhimento dos nossos pais, a vida anda, Gisele, é verdade? Ela não anda, ela voa. Ela não anda, ela voa. Ela voa. Porque foram eles que nos deram a vida. E aí eu preciso te fazer um adendo aqui, tá? Eu não preciso ser muito menos falsa. Mas diante dessa mulher que eu já conversei, que eu já conheço um pouco aí, e já sinto profundamente a sua alma, diante desse rosto que está aqui de frente para mim, dessa guerreira, sabe? Guerreira não, vamos falar vencedora, rainha, porque guerreira quer só lutar, né? Vamos parar de luta, pelo amor de Deus. O fardo é leve, o jugo é suave também, fardo e jugo leve e suave. Imagina para ser essa mulher que você é. Você é metade pai, metade mãe. Eu tô vendo seu pai e sua mãe aqui, querida. Amém. Para te dar essa comunicação, esse sorriso, esse cabelo, essa sobrancelha linda, esse nariz bonito, essa boca, tudo que tem em você, tudo que te compõe, né? Sua espiritualidade, você é uma mulher que tem sede do Espírito Santo de Deus e isso foi reativado em você, sabe? Quem te deu essa oportunidade? Papai e mamãe. Eu tô vendo seu pai e sua mãe aqui na minha frente. Quer ver seu pai e sua mãe? Se olha no espelho. Cada cachinho seu tem aí seu pai e sua mãe. Tudo, sua orelha, né? Então, filhos que não conhecem pai,
se olha no espelho, se abraça, se olha, se pega. Você tá pegando. Gente, meu irmão é a cópia do meu pai. Meu sobrinho, filho do meu irmão, tem vários traços do meu pai. Nunca conheceu. Então, assim, quer saber da aparência? Se olhe no espelho. Quer sentir? Apenas sinta. Sinta. E peça o Espírito Santo de Deus para você sentir lá dentro, do seu mais profundo, papai e mamãe lá dentro. E essa identidade em Cristo, ela é ativada depois disso aí. Foi o que aconteceu com você. Exatamente. Esses cachinhos aqui, tu pode ter certeza que é do meu pai, tá? Da minha mãe não era. Tá vendo? Esses cachinhos aqui, e eles vão ficar aí, ó. Vão ir comigo até o final da vida. Eu faço questão de tê-los. E eu vi o Juninho falando aqui, boa noite, Leoa. Então, era um leão, um papai leão, né? Olha. Exatamente. O Juninho foi o primeiro que a gente fez a live, e naquela live ele falou assim, bah, o Juninho tá aí, ó, nem, né, não preciso mentir, jamais ia fazer uma coisa dessa. Que leoa que tem aí dentro. Então ele sempre me chamou de leoa. Depois entrei numa mentoria que se chama também sobre leoa. Então você vê como as coisas vão tudo se encaixando. E saber que cada um de nós temos esse leão. Nós temos essa fera dentro de nós. Mas essa fera é para despertar as pessoas para o bem. Essa fera é para rugir nos seus ouvidos e falar assim, acorda! É sobre isso mesmo. E assim, ó, Ana, foram várias dinâmicas, tá? Várias dinâmicas para eu também entender cada vez mais o que é ter um pai dentro de mim, a questão de perdoar também o meu pai. Não foi só assim naquele momento que eu te falei, que eu tive essa visão, que eu tive essa viagem, né? Mas foi um processo. Foi um processo porque às vezes você olha ainda, você relembra, né, certas situações da tua vida e você fala assim, não, capaz, como que eu vou aceitar um cara que me abandonou lá atrás? Como que eu vou aceitar, entender que a minha mãe teve dores e ele não teve ao lado dele? Mas é como você falou, a minha história vai se repetindo de geração em geração se alguém não cortar a raiz. Aí, a lealdade. É isso aí. Eu não tenho meu pai para dizer que eu amo, mas eu tenho o pai de todos os pais, que é o Criador, que eu me sinto amada por ele e que eu amo. Se eu olhar para o meu pai hoje, eu não vou ter com ele, eu te amo, meu pai, uma coisa que a gente não teve esse laço, esse vínculo de amor. Mas eu tenho por ele a gratidão da minha vida. Mas foi tudo um processo muito bem trabalhado, eu me vendo como criança, eu me vendo nos braços do meu pai. E outra coisa, Ana, eu vendo meu pai como criança, eu vendo com os olhos aqui, ó, espirituais, vendo meu pai como criança, acolhendo o meu pai, porque com certeza também faltou amor para esse pai. Então, assim, e a gente pode ressignificar todos os fatos da nossa vida. Porque o que acontece? O que é? A gente fica preso em um fato que aconteceu lá no passado. E eu tenho poder na minha mente, porque a gente pode ser e ter o que nós quisermos ser e ter, de ir lá no meu passado e falar, peraí, eu vou arrumar essa história aqui. Então eu vi meu pai pequenininho, eu amparei ele nos meus braços, e falei, pai, sabe o que eu tô achando aqui o máximo? Sabe o que eu tô achando o máximo? Eu estou aqui até com os meus bonequinhos de constelação. Estão todos aqui na caixinha. E aí, eu tenho os bebês também, sabe? As criancinhas e tudo mais. Mas o que eu tô achando aqui interessantíssimo? O Senhor te deu uma sessão master gratuita, inesquecível. Porque todo o processo que os pacientes passam conosco, né? De chegar quase uma hipnose mesmo, né? Porque tem esse processo, não de dormir, nada disso, mas de trazer a memória, de ir lá à infância. O paciente, muitas vezes, né? Quando ele chega no inconsciente dele, através das técnicas, né?
lá onde ele se sentiu ferido, onde ele foi abandonado, injustiçado, rejeitado, traído, né? Se foi com 3, 4, 5 anos, o paciente, ele fica com essa feição e compostura, e muda até a voz com a gente, sabe? Processos mentais. E o Senhor te presenteou com uma sessão completíssima. Que incrível! Em todas as áreas. A Deus. Em todas Amém. as áreas. Tanto que, é como eu te falei, Ana, eu me vi como se eu fosse adulta, eu me vi como uma mãe chorando, eu me vi com as minhas dores, as quais eu falo muito bem no texto, as dores as quais eu senti, que eu me expressei, mas aquelas que eu também guardei. Quantas e quantas mães, mulheres, né, que às vezes não entendem os seus sentimentos e que a gente despeja debaixo do chuveiro as nossas lágrimas, lágrimas de dor, de revolta, de não se achar, de estar sozinha, como esse vídeo fala, de se sentir sozinha, abandonada por todo mundo. Quantas e quantas vezes aconteceu isso comigo? Várias e várias vezes. Quantas e quantas vezes eu joguei os espinhos da não aceitação também nos meus filhos, porque eu não fui aceitado pelo meu pai. Mas eu não entendia. E a gente não faz isso porque a gente quer. A gente faz isso porque a gente não tem o conhecimento. O conhecimento. E não tem o controle dos impulsos, né? E acaba mesmo despejando. É assim. A alma ferida é sempre assim. Pessoas feridas ferem pessoas, né? E nossa, isso é grandioso. E aí que vem minha pergunta, né, Gisele? É uma pergunta que parece boa, mas não. Você certamente chegou foi nesse momento de ressignificação que tem mães que se tomam, né, principalmente as mães que se tomam pela culpa. E hoje o que mais tem, né, na sociedade que eu vejo diante dos meus olhos são mães que, além de fazer tudo, ainda se sentem culpadas. E por que é necessário o perdão? Gente, é necessário se perdoar primeiro, entender, né? Suas fragilidades. E eu acredito que você fez isso com maestria. Dá uma dica aí, Gisele, para as mães, para elas se acolherem mais, né? Fala isso aí, você viveu isso numa prática. Olha, para começo de história, eu tenho um quadrinho aqui colocado aqui na parede do meu quarto e fala o seguinte: você está enxergando? Eu vi, estou vendo uma casinha. Embaixo da casinha fala o seguinte: sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Para quem quer isso? Para mim. Sinto muito, Gisele. Eu me perdoo, Gisele. Eu te amo, Gisele. E eu sou grata, Gisele. É para mim. Então, foi esse processo. Esse processo de eu me envolver, de eu mergulhar em mim mesmo. Você quer não mais viver jogando esses espinhos, derramando seu sangue dolorido nas pessoas? Volta o seu olhar para dentro de você mesmo. Esse é o melhor remédio. Volta o seu olhar para você mesmo. Tem pessoas que conseguem se encontrar dentro de uma igreja, na religião. Tem pessoas que conseguem ter isso daí numa roda de amigos, bons amigos, porque muitos não compreendem o que você está passando. Só que eu vou falar uma coisa para você. Quando você coloca a tua espiritualidade em primeiro lugar, que foi o que aconteceu comigo, minha espiritualidade, eu pedia para o Senhor que eu queria sentir aquele amor dele de novo, como eu sentia há muito tempo atrás. E eu falo para você, foi muito melhor, porque Deus não dá as mesmas coisas, Deus te dá muito melhor, porque Ele é o melhor. Gisele, hoje o meu gosto de ir à igreja é totalmente diferente. Eu chego no templo, eu me sinto a pessoa mais... Eu me sinto igual um passarinho dentro da igreja. Eu canto, eu choro, eu caio, eu deito, eu faço o que eu quiser. E não tô nem aí. Eu só penso assim, Senhor, é eu e o Senhor e mais ninguém. Entende? Coisa que antes eu não conseguia. Exato.
Só que o que a gente quer passar para as pessoas também? A questão que a gente está falando também sobre espiritualidade. Ah, então eu tenho que ir para a igreja? Não. Entenda. O templo é você. É a tua alma. O reino É somos nós. O teu socorro está aqui, ó. É você olhar para dentro de você. Gente, tá um barulho aí pelo mundo, tem tanta informação que você, muitas vezes, eu tô falando isso que é a minha realidade. Eu não tinha um tempo comigo mesma. Eu não tinha um momento de meditação. Eu não tinha um momento de refletir, né? A gente só fica espinhando, jogando. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Levanta já, acelerado, vai fazer uma coisa, vai fazer outra. Não lembro nem de falar, obrigado, Senhor, pela minha vida hoje. Gratidão pelo pão que eu comi. Você estava como um carro sem freio, num processo de querer, inconsciente, de querer reconhecimento do seu pai. E quando tantas pessoas entram em burnout, né, altos graus de estresse, de tudo, de depressão, por fazer além para os filhos, se matar. Exato. Para cônjuge, né? Para mostrar para a sociedade, querendo mostrar serviço, não é por mal, a gente entende você aí. Isso. Não é por mal. É o que você pode oferecer. Mas né, quantas mulheres se colocando como eu sou super poderosa, eu faço tudo. Entende? Exato. Está adoecendo. E aí que vem o detalhe, né, Gisele? Se não desconta nos outros, desconta aonde? Em si e na saúde. Exato. Aonde vai para onde? Doenças autoimunes. Tem demais. Exato. As mulheres têm adoecido muito, porque as emoções não ressignificadas adoecem o corpo. Se você não explode xingando os outros, descontando os outros na casa, você vai para comida, você vai perder o sono, né? Vai para atacar suas células, tem mais de 50 doenças autoimunes, né? Então, o tanto que compensa tratar a alma, vamos fazer uma faxina, né? Faxina da alma. Faxina na alma. É por isso que eu falei para você. Aquele grito da minha alma era o quê? Eu precisava acolher, olhar para as minhas dores, ressignificar. Claro que isso daí é um processo, né? Autoconhecimento é uma busca constante. Mas me perdoar, me colocar pequena diante daquele que é o Todo-Poderoso, porque ele está lá no alto, eu que sou aqui é pequenininha, e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque ele não tá me culpando, ele não tá me julgando, é eu mesma, e daí eu me culpo, os meus pensamentos vêm cada vez, né, atormentando mais, que a gente fala que pensamento vazio é artimanhas aí do maligno. Na oficina. Né? Então, assim, quanto mais coisas negativas eu estou vivendo, ou eu estou buscando, mais vai vir coisas negativas na minha mente. Então, a gente se alimenta do quê? Daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente fala. Então, a gente tem que se policiar em todos esses sentidos. E essa busca foi isso. Eu falava assim, eu não sou digna nem de falar o nome daquele que criou todas as coisas. Não sou digna. Quem disse que você não é? Então, naquele momento, Deus me acolheu né, nessa busca, o Senhor me acolheu e falou assim, minha filha, eu estou aqui com você. E eu te aceito do jeito que você é. O que eu tenho que entender é assim, eu estou em outro caminho. Os mesmos erros que eu fiz no antes de ontem, eu não vou fazer mais. Porque me amplia uma visão, me dá mais sabedoria. E ali eu comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer as mentorias, comecei a buscar pessoas que estão num patamar maior do que eu, que tem entendimento também da palavra. Tanto que essa mentoria já começou com Provérbios, né? A mentoria que eu estava fazendo. Gente, é riquíssimo o Provérbios. Quanta bênção! Aí eu tinha vergonha e tal, comecei a fazer um story, todos os dias um story sobre o Provérbios. Meu celular era outro celular, estava todo quebradinho. Se você olhar as primeiras filmagens, está tudo fosco. Mas eu colocava minha cara ali e falava assim, eu me comprometi com quem? Com o Senhor. E eu vou honrar. E são os 31 provérbios, né? Os provérbios estão todos aí, já no meu comecinho ali atrás. E foi onde eu fui me desenvolvendo. Eu pensava assim, eu não quero falar sobre diarista, mas foi indo até que chegou aqui na faxina da alma.
A faxina da alma foi a faxina que eu estou fazendo, vou continuar fazendo no meu interior. A faxina da alma foi onde eu encontrei o meu pai, trouxe ele para minha vida e coloquei ele aqui dentro de mim. A faxina interior me fez eu ver aquela menina que foi abandonada, que foi molestada também, né, com os meus 5 anos de idade, mas que hoje essa menina, ela também está aqui, dentro de mim. Foi eu olhar para minha mãe, rever toda a situação que eu queria conviver com ela, eu não pude, eu fui criada pelos pais, eu passei dificuldade, eu cheguei quase a passar fome porque ela foi internada, me deixou em casa de amigos, e eu não entendia, ela me dava um café da manhã, eu ia para a escola, depois eu não jantava, ela não me dava um café da tarde, ela me dava no outro dia um pão com manteiga e um copo de Nescau. Passou um dia, eu não entendi. No outro dia, ela fez a mesma coisa. Então, eu fiquei uma semana comendo lá na casa. Daí eu fui esperta, eu tinha que comer a merenda, né, na escola. Se eu não comesse, era isso que ela fazia. Ela me dava o café, o copo certinho com Nescau e uma fatia de pão com manteiga. E quando a minha mãe voltou, porque a mãe não tinha onde deixar a gente, então ela espalhava essas filhas dela, porque meu padrasto era alcoólatra. Então ela não confiava em deixar 3 meninas, né? A outra estava recém-nascida com ele. E infelizmente eu também vivi nessa realidade do alcoolismo. Mas o que aconteceu depois? Eu dei continuidade. Eu honrei aquilo que a minha mãe viveu, né? Exato. Por isso que é a importância da gente se conhecer e cortar. Então, eu tive um casamento onde o meu ex-marido também bebia, onde eu passei por certas situações, né? Mas fazer o quê? Ele deu o que tinha para dar também o de melhor, né? Só que eu entendi que isso, além de estar machucando, estava machucando meus filhos, eu busquei ajuda de todas as formas. Não sou a favor de separação, de jeito nenhum. Casamento para mim é sagrado. Linha. E tem Estamos na que ser mesma sagrado, né? Eu falo assim, o que eu falo hoje é: busque todas as ajudas possíveis para resgatar o teu matrimônio. Esteja com os ouvidos, com os olhos voltados para as coisas de Deus. Porque o que mais querem nesse mundo espiritual é desfazer famílias. Destruir. Exato. E na nossa área profissional de mentoria, né, da psicoterapia, enfim, infelizmente, existem profissionais que não têm os mesmos valores e princípios nossos, cristãos, por exemplo, que eles, não vou dizer que incentivam, mas tem uma linhagem mais para essa liberdade aí, sabe? De chutar o balde logo. Então, tenha cautela ao escolher, né, os seus profissionais e também as pessoas que você vai ouvir. Aqui na live mesmo tem um conselheiro de casais, né? Meu amigo Narciso, que já tem mais de 70 anos. Eu falo assim para mostrar que ele é veterano mesmo, super sábio e que aconselha casais há muitos anos. E ele está na nossa linhagem também, entende? Então, ouça pessoas que têm valores, princípios, que temem ao Senhor, né? Busque auxílio mesmo. Só que tem algumas situações que realmente não dá para continuar, porque vou só explicar aqui rapidamente. Se o casal tá junto só por causa dos filhos, já tentou tudo e só tá por causa dos... eu tô nessa, a criança vai carregar um peso. A criança carrega um peso. E eu já tive que ressignificar adultos que já chegaram a carregar pesos pro próprio casamento deles, sabe? De falar assim, a minha mãe apanhou do meu pai, a minha mãe sofreu abuso do meu pai é alcoólico, papapá, e a minha mãe só não separou por minha causa. Sim. Então carregou a dor da mãe, repetiu o padrão da mãe, atraiu para ela um homem igual, né? Mas graças a Deus ela saiu dessa, teve um filho dele, conseguiu sair dessa, né? Ela teve essa maturidade, mas carregava essa culpa. Então, tem situações
de doenças mentais gravíssimas, por exemplo, a sociopontopatia, por exemplo, o narcisismo, por exemplo, algumas pessoas com transtorno de personalidade, transtorno borderline e vários outros, né? São pessoas muito mais complexas e que, às vezes, elas chegam num nível de falta de sanidade que pode colocar em risco sua vida, dos seus filhos, vai ser pior. Então, tem situações que realmente é melhor separar. É melhor para todo mundo, para manter o respeito, a ordem. Meu pai, por exemplo, a minha mãe grávida, né, da primeira filha, depois de mim, subia um morro gigante na minha cidade para ir com meu pai no Alcoólicos Anônimos. Ele já descia e ia para o boteco. Como uma mulher segura um homem que quer ir para o boteco? Ele era farmacêutico, ele estava levando já bebida para a farmácia, atendendo as pessoas com bafo de álcool. Sim. Então, ela buscou todos os recursos que ela podia, mas naquela época nem era como hoje, não tem internet, que você pode achar seu terapeuta aqui na internet. Não tinha isso, né? Então, ela tentou de tudo. E aí, para manter a gente bem, porque ela já não dormia direito, ele chegava de madrugada, o negócio dele era o vício, né? É que a gente vai ficando doente. E o problema dele, sabe qual era? Adivinha, Zé? Com o pai. Sim. A pessoa que não ressignifica. Aí tem todo bloqueio também, tem o quê? Tem camadas, depende do nível de raiva que a pessoa tem, de ódio, de mágoa, de pena, tristeza. Isso nos emaranha com os nossos pais. Então, o meu pai sentia falta do pai dele, né? Meu avô era um homem mais frio, era dono de cassino, inclusive. Teve muitas mulheres, teve vários filhos. Então, meu pai foi para o vício. Foi para a depressão e para o vício. Então, a falta do pai no coração, não acolher o pai, também acarreta vícios. E são vários vícios de promiscuidade, vícios de atrair relacionamentos abusivos. Ciclos vão se repetindo na nossa vida. Exato. Entende? Lugar tanto pai quanto mãe. Então, Gisele, sobre o que a gente estava falando, tem relacionamentos que não dá para sustentar. Não dá. Mas eu sei que até a pessoa decidir, né, querida? Até a pessoa decidir não é fácil. Se você quiser falar um pouco para nós, e como a live também é sobre paternidade e a visão materna, você como mãe de 4, como você lida com isso, né? Por que você decidiu, né, tomar o seu rumo e viver em respeito, né? Ter sua gratidão pelo pai dos seus filhos. Conta um pouquinho para nós. Olha, que foi um processo doloroso tudo isso. Como você mencionou no vídeo, né? Naquele vídeo que deu uma repercussão aí na internet, eu tinha visto, né? Depois eu olhei de novo esse vídeo. É a dor de uma mãe gritando por socorro, querendo, né, aos 4 ventos, mas dizendo que o pai do seu filho, como que eu vou ter eu tive um filho com um homem que ela não gostava, repudiando aquele homem, colocando aquele homem para baixo, denegrindo a imagem desse homem. E quantas vezes eu também fiz isso? Eu também fiz isso pela falta de sabedoria. Sim. E como ajudar uma pessoa assim? Naquele momento pode ter certeza que essa pessoa ela não vai aceitar aquilo que você está falando, porque ela está toda armada. O que a gente faz? Ora por essa pessoa. Vamos orar por aquela pessoa, né? O Senhor tenha misericórdia dessa vida. Porque no momento que ela fala, né, essas palavras que degrinem o seu ex-marido, é como se ela estivesse falando para o próprio filho dela. Então, muitas vezes, quando eu vi naquela situação, eu analisando, falei, nossa, quantas vezes eu também falei algo, denegri o meu ex-marido, e que eu estava denegrindo também os meus filhos. Então, eu tive que passar por esse processo de gratidão. A gratidão por quê? Não, você tem que ser grata, porque através do teu esposo você teve os seus 4 filhos. Ah, é? Através do meu esposo? Me deixou mais na rua. Não me dava, não me dava
pensão. Eu tinha que trabalhar um monte se eles quisessem tomar um leite no final do dia, porque não me dava nada. Gente, é desse jeito. A gente fica toda armada, mas não precisa isso, porque é a gente que está se machucando. Nós estamos nos machucando nós mesmos. Entendendo que a vida, ela é como um plantio. Cada dia, cada hora, cada minuto, você planta e você colhe também alguma coisa. Então, eu estou plantando, só que hoje eu quero plantar de uma maneira diferente, porque se você planta ou você não planta, você vai colher, você sempre vai colher algo. E eu entendi e eu trouxe, foi um processo, eu trouxe ele para mim, falar, olhar, né, o pai dos meus filhos e ser grata também pela vida. Pela vida, eu entendi tudo o que aconteceu também em relação a ele com o pai dele, por que que ele agia daquela forma, por que que ele ainda age dessa forma, mas o que que eu tenho que demonstrar? Que os meus filhos são filho dele, que foi eu e ele que trouxemos os nossos filhos ao mundo, que eu sou sim a mãe, mas que eu jamais vou assumir o papel de pai dentro do meu lar. Então, hoje, o que que eu demonstro hoje para os meus filhos? Nossa, Gisele, mas você fez tudo aquilo errado. Sim, eu fiz. Só que eu estou tendo a oportunidade de hoje fazer algo diferente. Eu tenho a oportunidade hoje de buscar o conhecimento, de olhar para o meu filho e falar assim, filho, respeite seu pai e traz ele para dentro do teu coração, para dentro da tua vida. Quando eu te falei que eu recebi não só não for dos 4 filhos, mas um feliz Dia dos Pais dos meus filhos nesse ano, eles não sabem, mas eu estava chorando ali do lado do fogão. Porque o que eu mais queria era que o pai estivesse aqui e que eles demonstrassem todo esse amor para o pai aqui, esse pai aqui. Então, meu filho, o de 18 anos, ele não está aqui em casa, ele está numa cidade aqui vizinha, na casa da tia. E ele mandou de manhã para mim, mãe, feliz Dia dos Pais. Eu respirei, mandei um áudio. Filho, eu te agradeço pelo feliz Dia dos Pais. Mas não esqueça, o seu pai está esperando essa mensagem. Amém. Para você que está ouvindo, para você que está aqui nessa live, para quem já passou, para quem ainda vai ouvir, e você tem alguma dificuldade com seu pai, você teve um passado dolorido como o meu, de não ter, de não ver, de não sentir o cheiro do pai, de não ter aquele amparo do pai, de chegar no Dia dos Pais, você tá chorando, falar, gente, cadê o meu pai? Sua filha é do vento. Eu falo para você, busque esse pai dentro de você. Ele já está ali. No teu sangue que corre nas suas veias, é o sangue do seu pai que está ali. Traz ele para a sua vida. Trabalha tudo isso. Eu sei que é um processo dolorido, tá? Que a gente chora, que a gente cutuca nas feridas. Mas traz ele para dentro de você e com os olhos da fé. Seja grato pela vida que ele te deu. Gente, a vida, ela é maravilhosa. É nós que não sabemos, não temos a consciência e a sabedoria de viver ela com mais leveza. A vida, ela é perfeita. E daí a gente fica colocando um monte de coisas, de obstáculo na nossa vida que não tem necessidade. Colocando peso na cruz. A cruz, ela é leve. A gente... Ela é leve. Eu não tenho mais, né? Isso é muitos anos passados, mas tem muito cristão, inclusive, que vive... Ai, a vida tá um peso. Ai, a cruz tá pesada, irmão. Tá, irmão. Ah, é só lamúria. Não, gente, a cruz pesada somos nós quem fazemos. A cruz pesada tá aqui, ó. Cruz todos nós temos. Mas pode ser, como diz o pastor Cláudio Duarte, a minha, é igual a do pastor Cláudio, é de isopor com rodinha. E se eu te contar minha vida de pai do pé da mora, você chora. Para cuidar de um transplante de 2 órgãos, eu enxergo só de um olho. E tô aí, tô na luta. Tô cuidando e cuidar da saúde, espiritualidade, né? Vivendo um propósito. Mas é exatamente
é o propósito que dá sentido para as nossas vidas. É viver propósito que tira a gente de ansiedade, de depressão e que arranca os fardos. Ativar a identidade em Cristo, começando perdoando os nossos pais, acolhendo eles. Aí a identidade em Cristo desce igual uma armadura. Pá! Se armou. Estou pronto para o meu propósito. Deus vai me mandar quando Ele quiser agora. Aí, igual você falou, vem gente, vem oportunidade, vem a sede do conhecimento que liberta. Tudo se torna automático, é prazeroso. Mas o Senhor só quer uma coisa de nós, em primeiro lugar, o coração ensinável de falar: Deus, eu sei que eu estou um lixo. Eu sei que eu sou isso, eu sou aquilo. Não negar nossa sombra, né? Eu sei que eu erro, eu sei que eu fiz, eu confesso que eu fiz. E aceitar que realmente somos. Eu sou isso mesmo, eu fui ignorante mesmo. Mas me cura, Senhor. Eu estou aqui, eu preciso ser verdadeiro. E eu falei isso na minha live ontem. E eu quero deixar isso registrado. A neurose, quando a pessoa entra em neurose, e aí a neurose depois passa para psicose, né? Processos de neurose, que a pessoa começa a ficar neurótica mesmo, sabe? E depois parte para psicose. Vai tomar até medicação psiquiátrica. É a gente negar a nossa sombra. Negar. Se eu sou mentirosa e falo assim, eu não sou não. A pessoa chega para mim e fala: fulana, mas tá todo mundo vendo que você tá mentindo. Uma vida, né? Mentindo. Não, não sou não. Isso causa neurose. Se eu sou estúpida, se eu sou o que quer que seja, de sombra, entende? Se eu negar, se eu não me acolher, se eu não aceitar, vira neurose. Então, a primeira coisa é acolher quem realmente somos e pedir o Espírito Santo de Deus para nos limpar, para nos esvaziar disso aí, né? Entender que somos humanos, somos falhos, a gente erra, a gente vai errar muitas vezes, mas com a nossa identidade em Cristo ativada, a gente erra menos, sabe? A gente ama mais, a gente julga menos, a gente faz menos mal para nós mesmos e menos mal para os outros. E o Senhor apaga tudo. Tem coisa que tem gente que me lembra, eu falo, de verdade, minha memória é boa, tá, Gisele? Eu tenho memória de elefante. Mas tem coisas que o Senhor apaga. A pessoa fala assim: ó, amiga, a gente discutiu aquela vez, eu fico tentando puxar na memória, eu não consigo lembrar o fulano. Como é que você lembra disso? Eu não lembro disso. Entende? Verdade, é bem assim. Então é bem isso, querida. Eu quero te parabenizar, sabe? Por tudo que você é, tudo que você se tornou, tudo que você tem se tornado. Isso só para evoluir mais, pela mãe que você é. Esse exemplo aí, mães queridas, escutem isso aqui, escutem a Gisele. Ensina para os seus filhos que eles têm pai. Mãe não pode tentar fazer papel de pai. Mães, vocês que direcionam os seus filhos até o pai, porque pai é força, pai é coragem. Filho que não tem esse entendimento, ele vai ficar prejudicado. Mas não esqueça, quando você começar a mudar, seus filhos começam a mudar também. O Senhor faz um rebuliço na sua vida, é milagre atrás de milagre. Então, você só precisa começar. Só começar. Estava lendo os comentários. Eu estava lendo aqui os comentários. É isso mesmo, Josué. Ó, quando não temos esse vínculo de paternidade, perdemos a sensibilidade de ter misericórdia daquele que está passando por um mau momento. E a gente também, muitas vezes, né, algumas pessoas, no meu caso também, foi lá atrás, como que eu vou chamar Deus de pai, sendo que até o meu pai da terra me abandonou porque eu não tinha aquela sabedoria. Então, a gente acha que Deus não é aquele Deus todo-poderoso, né? Por a falta de não ter conhecimento. Gisele, você tocou num assunto aí que eu falei nos stories semana passada. Nós inconscientemente ligamos é o psiquismo humano, né? Liga a imagem do nosso pai. Pai que me deu a vida, né? Com o papai do céu. Por isso, todas as pessoas céticas com Deus, revoltadas, né?
muitas pessoas no ateísmo, inclusive, muitas vezes pela revolta com o pai. Não aceitam o pai. Pensa assim, que Deus é esse? Deus não existe, meu pai não vale nada. Meu pai só me bateu, só me maltratou. Só que não consegue enxergar como que foi a vida do pai que sofreu mais. Se ele apanhou de pau, o pai dele apanhou foi de cabresto. Entende? Então, assim, é preciso ter empatia. E quando a gente começa a acolher o nosso pai, a gente acolhe, a gente entende melhor quem é o Criador, o Deus Criador de todas as coisas, né? Exatamente, é sobre isso, e é sobre isso, a gente passa aqui, não é para alertar, é para falar assim, olha, eu estava naquela situação de vítima, de coitadinha, de falta de amor de pai, mas eu entendi que o que faltava era a falta de amor comigo mesmo, né? E eu fiz todo esse processo de acolher, de ressignificar, de entender, de olhar para as dores também, que meu pai também teve as dores dele, e eu me posicionei assim. Eu sou a metade mãe, eu sou a metade pai, e eu sou também aquela menininha pequenininha que está aqui dentro de mim. Então, essa menina, ela está caminhando comigo, e eu falo com muito amor e com muito zelo, porque eu tenho certeza disso, que essa menina que sofreu lá atrás, perdeu sua mãe, que foi abandonada, ela olha para essa mulher e fala assim, vamos lá. Eu quero ver você ser uma vitoriosa, porque a gente já é vitorioso todos os dias na nossa vida. E o que eu quero transmitir, o que eu vou transmitir para os meus filhos é isso. Nós somos a luz do mundo. E se as coisas não estão bem resolvidas, se nós não fazemos essa faxina na nossa alma, você vai estar levando as suas dores para os seus filhos. Aquilo que muitas vezes eu fiz, você vai estar repetindo com seus filhos. E não tem mais necessidade disso. Porque eu tenho uma menina que é a mais velha, né? Então, assim, a gente sabe da importância desse zelo de mulher, desse cuidado que o pai dela também não teve com ela. Só que, filha, olha para você. Eu não posso me colocar na posição do seu pai. Mas eu posso te abrir a visão para o conhecimento do mundo. E você acolher aquele Deus e você buscar conhecimento e ressignificar agora as suas dores. Né? Eu olho para os meus filhos, vocês serão, talvez, né? Eu espero que sim, chefes de família. Amém. Vocês terão uma esposa do lado. E como elas devem ser tratadas? Como essas mulheres devem ser tratadas? Como mulheres. Não como macho alfa de casa, não. Não tem essa. É como mulher. Mulher nasceu para ser mulher. Homem nasceu para ser homem. Né? A gente, quando você fica sozinha, que nem quando nós somos mãe solo, nós temos que nos virarmos de todas as formas para dar conta. Muitas vezes a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Principalmente da nossa espiritualidade. Que eu vou falar uma coisa. Se a tua espiritualidade estiver bem firmada, porque ela é a fonte da sabedoria, você vai exercer a sua função de mulher, não é com força, não é com guerra, que fala assim, porque é uma mulher guerreira. Não. Você se torna, não é Mulher Maravilha, você se torna uma mulher maravilhosa. Uma rainha, é o que eu falo, digna sabe, digna do autocuidado, da beleza, da realeza, porque você é filha do rei. Sabe? E as dificuldades que a gente vai tendo, seu lado. Isso. E as dificuldades que a gente vai tendo dentro do nosso lar, você vai tendo mais sabedoria para executar, né? Tô com problema numa água, tô com problema numa luz, num cano. Não existe mais isso, não. Eu vou fazer com mais leveza, só que eu vou fazer com mais prontidão, com mais delicadeza, não vou bater de frente. Porque o que aconteceu comigo, Ana? Eu fiquei muito casca grossa, muito rústica. Né? Se me falasse uma coisa, eu já tacava outra para trás. Outra, meu filho falou, já levava. Porque eu fiquei armada demais. Tudo tinha que ser eu. Tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu, tudo é eu. Então, a gente começa a colocar mais guerras dentro de nós mesmos, essas situações internas. E eu preciso te confessar que eu comecei há muitos anos, eu comecei a chegar nesse nível também, porque a criança, principalmente a menina, que ela cresce sem o pai.
né? Sem a presença do pai, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha só 8 aninhos. E ele já não tinha contato com ele debaixo do mesmo teto desde os 3, né? Vendo uma mãe guerreira, né? Como dizem, né? Lutando mesmo, era guerreira. Luta atrás de luta, luta atrás de luta. Nervosa, enérgica, tem que, né? A mulher sozinha, ela sofre, gente. A viúva sofre. Por isso que, e os órfãos também, por isso que a palavra fala que a religião do Senhor é cuidar de órfãos e viúvas, inclusive. Porque sabe o quanto sofremos, né? E aí, eu vendo isso, presenciando isso, eu comecei a resolver a minha vida desde cedo. Eu comecei a trazer dinheiro para casa com 11 anos. Fazer unha em domicílio com 11 anos. Fazer cartazes, mexer com coisas de festas, enfim. Resolver problemas. Aí nós, mulheres que tendemos a resolver problemas, começa a criar força, excesso de energia masculina. E a gente vai esquecendo que a gente é mulher. E começa a atrair o quê? Homens mais passivos. Homens folgados, sabe? É isso. Pessoas que vão jogar demandas nas nossas costas, porque a gente resolve tudo. E aí começa a vir a falta de sensibilidade. Eu começo a achar que eu tenho superpoderes mesmo. Quando eu olho pra mim, eu tô doente. Você assume, você não tem mais o teu espaço de esposa. Você se torna mãe do seu próprio esposo. Exatamente. Aí, olha, então assim, Gi, por que hoje ainda você não está num relacionamento? Sinceramente, porque eu não quero. Ah, você tá bloqueada. Estive sim bloqueada. Eu quero falar isso porque eu me afastei de tudo porque eu queria me curar. Não tem como eu dar continuidade numa vida e ficar ferindo as outras pessoas que passam pela minha vida. Então, eu saí de tudo isso para quê? Para me resguardar, para ampliar a minha visão, meu conhecimento, para eu ser, né? Não vai ser bem aquela mulher do Provérbios 31? Mas pode ser muito próxima daquela mulher do Provérbios 31. Você que não viu, não lembra do Provérbios 31, te faço o pedido. Leia o Provérbios 31. Então, eu preciso ser essa mulher. Então, foi onde eu comecei a buscar, a me compreender, a me amar. Continuo aqui como mãe solo, mas com mais leveza, com mais serenidade, não batendo porta, não xingando todo mundo, não querendo pegar o pau da vassoura. Não. Não que alguns dias eu não vou surtar, né? Porque eu também sou de carne. Tá ótimo. Mas é diferente. Meus filhos sabem que é diferente. Então, eles estão aqui, ó. Estão por aqui. Eles sabem o que está acontecendo na minha vida. E eu reflito isso para eles. E eu desejo para eles isso que está acontecendo. Para eles olharem para dentro deles, olhar diante do espelho. Primeiro entender, eu sou a imagem e a semelhança do Criador. E depois eles entenderem, a minha mãe passou por tudo isso na vida, por escolha dela. Mas a partir de hoje eu tenho as minhas escolhas. E eu não vou mais estar repetindo o padrão que meu pai viveu e que minha mãe viveu. Porque eu falo para eles, vocês são merecedores do melhor que há aqui na Terra para ser vivido. Ana, eu fui pela primeira vez num encontro, né? Um encontro que teve lá em São Paulo. Pela primeira vez eu tomei uma decisão de fazer algo que eu gosto, então eu me encontrei nesse mundo, né? E quando eu fui para sair de viagem, eu falei para minha filha assim, eu estou abrindo novos caminhos para vocês. Só que vai caber a vocês fazerem a escolha se vocês vão seguir. Claro, vai ser o caminho deles. Mas esse caminho que eu quis dizer, eu me via como se eu estivesse diante do mar, como Abraão estava, e o mar se abrindo, e toda aquela parentesca e familiaridade passando. É assim. Eu falei assim, o que eu estou fazendo hoje é abrindo os caminhos. Vocês vão seguir os seus, mas é uma outra visão. É um novo direcionamento, é um novo patamar, porque eu proclamei
que 2023, ele sabe disso, Amém. que ia ser um ano diferente Eu na nossa acredito. casa. E eu me coloquei aqui e eu falei assim, eu vou fazer esse ano de 2023 um ano diferente. Porque a minha vida é o meu mundo. Eu não preciso mudar as coisas lá de fora, eu tenho que mudar aqui. O presidente vai trocar quantas vezes for preciso. Mas se eu não estiver boa aqui, com a minha mente centrada aqui, com o meu posicionamento aqui, com a minha espiritualidade em dia, como que eu vou vencer as batalhas que vão acontecer? Foi muito Sempre joelho no sobre chão, foi muita nós. lágrima derramada, sim, para você ver esse sorrisão. E eu vou sorrir mesmo, quando tiver que chorar, vou chorar mesmo, né? Vou olhar para as minhas emoções, para os meus sentimentos, porque muitos desses sentimentos são respostas, Ana, do que ainda eu preciso consertar. Esses dias atrás, eu estava em uma aula, me deu um branco e me deu um medo, uma sensação de medo terrível. Depois, acabou, conversei com as meninas o que tinha acontecido e comecei a entender por que eu sentia aquele medo naquele momento. E era um bloqueio. Porque quando eu era pequena, eu fui muito cobrada e colocada que eu não poderia falar. Porque por mais que eu fosse assim, né, na minha infância e tal, eu conseguia me expressar muito bem com as pessoas. Só que toda vez que eu falava, os meus tios me barravam. A minha avó me chamava muito de burra, você não serve para nada, você não presta. E eu estudei ainda junto com o meu tio. Então, assim, quando eu ia falar alguma coisa, ô sua nega trouxa, cala essa boca. O que você vai querer falar alguma coisa que não sabe de nada? E foram não só na minha infância. Aí foi para adolescência. E depois, o que aconteceu? O meu casamento. É uma repetição de padrão. Gente, entenda uma coisa. Atrai um padrão, sempre vai atrair o mesmo padrão de pessoas. Então, assim, muitas vezes, é como você colocou, muitas vezes a separação vem como certo livramento para a vida da gente. Tá? Sim. Tem que buscar, tem que fazer você tem que buscar. Tem que ter fé, tem que buscar aqui, tem que buscar lá, tem que buscar terapia, tem que buscar o que for necessário. Só que se não dá certo, gente, entenda, ninguém muda de ninguém. E é bom para mim, foi ótimo para mim, foi ótimo para ele e muito melhor para os nossos filhos. Amém. Os meus filhos não vão deixar de ser filhos dele. Ele nunca vai deixar de ser pai. Mas o que eu quero dentro da minha casa é que eles sintam a presença do pai, mesmo não estando mais. Entendeu? Porque Amém. Isso fez um significado esplêndido na minha vida. De olhar e falar assim, pai, você está aqui comigo. Mãe, você está aqui comigo. Agora sim eu estou completa para seguir a minha história. Para eu me posicionar mesmo como uma mulher virtuosa, porque faltava virtudes, faltava sabedoria, faltava força dentro de mim, faltava até mesmo movimento. Não adianta a gente querer fazer tudo, abraçar tudo e sentir a super mulher, sendo que dentro de você não tem a verdadeira mulher que está na tua essência. Sobre isso, Ana. É sobre isso. Hoje, você já sabe, né? Você é uma mulher sábia, tem se tornado, né? E você que está aqui na live, você entende que você é a mulher sábia do seu lar? É que é você que conduz o casamento, que conduz os filhos, né? Não é mandar, não é achar que você vai mudar seu marido, não é isso. Mas a sua transformação, o seu desbloqueio, o seu desemaranhamento com o seu sistema familiar, que começa a partir de se resolver com papai e mamãe, é a base de tudo, resolver com papai e mamãe. Você vai desbloquear sua vida inteira e você vai conduzir os seus filhos por um caminho de leveza, de liberdade. Você vai quebrar as maldições hereditárias trazidas do seu sistema familiar, os padrões que se repetem, né? Padrões de rejeição, de abandono, de traição, de superproteção, inclusive, né? Sim. Então, olhe sempre para você e entenda, mamãe, entenda, papai, quando vocês buscarem o auxílio para isso, que vocês tiverem essa graça aí de acolher seus pais dentro do seu coração, é automático, porque o seu comportamento vai mudar, sua visão, sua espiritualidade, sua alma, tudo vai mudar.
Todo Você mundo. vai enxergar o mundo de outro jeito e você vai auxiliar todo mundo ao seu lado, inclusive os seus filhos, a enxergarem, né, essa vida mais leve, uma vida fluente, uma vida mais saudável, uma vida não alienada. Porque o mundo espiritual está aí, aí volta lá no início, para tirar a paternidade. Porque sabe que o pai, o homem, né? Por isso tantas mulheres super poderosas, por isso esse movimento feminista é uma coisa espiritual, né? Que tira a força do homem, deixa o homem, né? Mais afeminado do lado delas, com mais energia masculina, né? Sim. Ou sem homem, né? E aí vai deixando as crianças sem pai. E aí, quanto menos pai e mais ódio do pai, né? Porque o problema não é estar sem pai. Eu também fui criada sem o meu pai, né? Que já tinha falecido. Agir, os filhos dela, o pai não está dentro de casa, mas ela está conseguindo conduzir os filhos dela para o amor ao pai, para o respeito ao pai, para a honra ao pai. Então, ter o pai dentro de casa ou fora não quer dizer muita coisa. Quer dizer como o papai está sendo acolhido dentro do coração. E é a mamãe que conduz isso, principalmente. E o pai também, né? Ele tem que fazer por onde, né? Ele tem que ajudar. Mas e aí? Aí eu te falo, e se o pai for um psicopata, porque tem demais? Em média, 3% da sociedade é. Se for um narcisista, se tiver outros transtornos de personalidade, entendeu? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Aí quem é que tem que ter a sabedoria? Ou que, né, necessariamente pode ter a sabedoria? É a mulher. É a mulher. O Senhor colocou a direção do mundo nas nossas mãos. Exatamente. Colocou na mão das mulheres. Por isso que fala que a mulher sábia edifica a casa. O homem, ele é para prover, para pôr o peito na frente, para trazer segurança para a família, para os filhos, né? Então, homens também, respeitem a mãe de seus filhos. Respeitem essas mulheres, entende? Busque fazer o seu papel de pai, de homem, de macho mesmo, sabe? De arcar com o seu compromisso, arcar com suas calças. Se você não está conseguindo, talvez você está em depressão, sua vida está sem sentido, você está jogado no alcoolismo, quem quer que seja, está ouvindo essa live aqui, não consegue suprir a família, tá todo danado. Vai buscar ajuda, homem. Larga sua vaidade, seu orgulho de lado. Isso. Graças a Deus, eu tenho vários pacientes, não é a maioria, mas muitos pacientes homens, casados, divorciados, sabe? Expandindo a consciência, se cuidando da saúde física, trabalhando músculo. Homens, vai trabalhar músculo, vai se encher de disciplina. O homem que tem disciplina, ele prospera, ele consegue prover para a família. O homem que tem músculo também, que vai para academia, que gera testosterona. Enfim, a gente também precisa auxiliar, né, como profissional, os homens a desenvolver esse olhar aí másculo, pelo amor de God. O homem tem que estar à frente da família. E mesmo, Gi, que esteja separado, né? Esse homem, ele pode continuar fazendo pelos filhos e respeitando. Respeita a mãe dos seus filhos, porque se você faz o seu filho tomar raiva da mãe dele, a criança vai condenar ela mesma. Porque quando a gente condena nossos pais, a gente condena a nossa própria vida. Isso. Então, você que é pai e mãe, ajuda os seus filhos a respeitar, a honrar. É princípio bíblico. Então, seja o primeiro exemplo para os seus filhos honrarem os pais, né? Até para não ter uma sequência, né, de um outro homem com o mesmo jeito, da mesma forma, ou até mesmo pior, porque já está revoltado com tantas coisas. Então, é para isso que a gente está aqui, para falar para você sobre a importância de nós, por mais que somos mães solos, enfim, mas da importância de olhar para o teu filho e despertar nele um amor e um olhar com carinho para o pai. Né? Os meus filhos estão aqui, eles sabem disso que eu tenho olhado para eles e falado, o seu pai,
olha, tu pode morrer, mas teu pai nunca vai deixar de ser o seu pai. Então, enquanto ele estiver aqui, né, fala com ele, manda uma mensagem quando ele não deixa de vir muitos dias, né? Vê como que ele está, porque ele tem a dor dele. A gente sabe que foi um passado muito difícil, muito dificultoso para ele também. Só que, infelizmente, ele quer ficar nessa situação como ele está. Então, é uma decisão dele estar como ele está. Mas não significa que você não deve amar e acolher ele dentro de você, né? Então, é por isso que nós possamos despertar dos nossos filhos, que eles busquem tanto o amor do pai quanto o amor de mãe, para que eles, que voem na vida deles, que eles tenham isso Tenham dentro sanidade, deles. né? Exato. Nós Só o falamos assim adendo, que um homem, a gente fala assim, um bom homem é aquele que protege, que promove e que provê as coisas. É provedor, protetor e promove, né? Promove aquele homem que coloca sua mulher lá, né? E quer que essa mulher se desenvolva, quer que essa mulher cresça, quer que essa mulher amplie a sua visão. apoia. Olha só, né? Aquele que é protetor, que você sabe que numa emboscada, que tem que dar a cara ali, né? Tem que se posicionar. Olha mesmo, até a Leoa tá falando aqui, ó, precisa de um leão, gente. Pelo amor de Deus. Que tá ali para proteger aquela família, aquele homem que provê. Nós sabemos que nós mulheres, nós também trabalhamos, nós também podemos ajudar dentro do nosso lar. Claro. Mas quem que é a base aí da tua casa, do teu relacionamento? É o homem, ele que é o protetor, né? Mas quando se tem um homem e quando se tem essa mulher, que eles entrelaçam e que eles se ajudam um ao outro, gente, é como se fossem os brilhos das estrelas dentro da sua própria casa, né? É a luz de Deus que brilha. Então, assim, que nós buscamos entender mais, que a gente busca sabedoria, o discernimento, que a gente desperte dos nossos filhos esse amor. Para você que é mãe, que está como mãe solteira, que está com o pai aí também, né? Respeite a sua esposa, a sua ex-esposa. Respeite a mãe dos seus filhos. E que a gente possa levar essa vida com mais leveza. Faça uma faxina na sua alma, busque ajuda. Tem terapeutas, tem conteúdos de qualidade. A Ana coloca conteúdos de qualidade, gente, que a gente não paga nada. Foi assim que eu comecei também. Ouvindo aqui, ouvindo ali, mas coisas que o quê? Agregassem valor para minha alma, que me trouxesse cura para minha alma. Nós somos os seres carnais, mas que de fato, né, que vale ao nosso espírito. Isso daqui tudo vai embora. Mas e o teu espírito e a tua alma? Será que em algum momento você conseguiu escutar como eu ouvi o grito da minha alma? Quais são as dores que você está sentindo? Onde precisa fazer essa faxina? Ou qual a gaveta que você precisa vasculhar e retirar tudo que de acúmulo aí do teu passado, olhar para aquilo, falar isso daqui eu vou jogar fora, isso aqui merece um perdão, isso aqui eu vou ressignificar. Quando você está dentro do teu banheiro, tomando teu banho, não só lave isso daqui, mas peça para que aquela água que seja a água do Espírito Santo que vai te lavando, que vai te purificando todo o teu ser. E quando você olhar diante do espelho, sinta vergonha de você, das suas atitudes, mas fala assim, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Eu sou filha do Espírito, eu sou filha daquele que criou todas as coisas. Gente, vamos acordar para a vida. Desperta. A vida é preciosa, ela foi feita para a gente viver a vida com sabedoria e com leveza. Vamos acordar, vamos parar de ficar de mimimi, de frescurinha e se fazendo de coitado. Você não é. Você tem que ter posicionamento, seja você homem, seja você mulher, seja você chefe de família ou não. Mas seja aquilo que Deus quer que você seja. E quando você começa a caminhar, você vai entender que tem um propósito na tua vida. E que você, olha, você vive por aquele propósito. Esses dias teve uma pergunta assim, Ana. Por que você viveria? E por quem você morreria? E eu falei assim, eu vivo para despertar cada vez mais essa mulher que está aqui dentro de mim, porque é o meu propósito. Mas eu morreria por um filho meu. Porque foi isso que Deus fez. Deus trouxe o seu filho ao mundo para morrer por nós. Mas eu morreria por um filho meu. Sendo que, se fosse que ele estava
fazendo algo que fosse o correto, naquilo que eu criei ele para ser educado, para ser vivido. Agora, se ele fizer algo que não é do agrado de uma mãe, que não é do agrado de um pai, pague pelas consequências dos seus atos. É isso, Ana. É isso. E você está certa, até nessa sequência de ordem, né? Quando se tem o homem, o marido, né? O homem toma a frente da família, mas ele dá a vida pela esposa. E a esposa dá pelos filhos. Então tá na ordem certa. É pelos filhos. Eu sei que a mãe, sim, sem pensar duas vezes, né? Uma mãe saudável, né? Uma mãe que não tem problemas mentais, que eu digo, de maldade, tipo um psicopata. Ela dá a vida mesmo, sem pensar duas vezes, né? Então, filhos, sejam gratos por essas mulheres que têm um amor condicional, que oferece o que tem dentro delas. Se tá ferida, vai ferir, mas se tá assim, ó, no processo de evolução, tá sarada, tá voando, é isso que vai oferecer para vocês também, né? Então, Gi, parabéns, viu? Por essa maternidade aí, de 4 filhos, né? 4 filhos. Por trabalhar tanto, né? Por já ser uma mentora, mas por ter deixado para trás aquela Gi guerreira que vivia lutando, trabalhando, cansando, e assim a gente adoece, né? Adoece e perde o rumo, perde o propósito da nossa vida. Porque propósito ele dá um sentido diferente, né? Para a nossa vida, né, querida? Isso aí. É sobre isso mesmo. É um prazer, tá? Nossa, para mim foi gratificante estar aqui com você. A gente está transbordando aquilo que aconteceu na nossa vida, a nossa história de vida. E é para te despertar, para dizer que a gente pode ir muito mais, que a gente pode muito mais do que a gente possa imaginar, né? E que a nossa base tem que ser aquele que criou todas as coisas. Não existe outra coisa, não existe algo para substituir, né? É quando eu me identifico com quem eu sou de fato, é isso que me dá força. Então, é você se entregar aonde? Se entregar na palavra, sabe? Quando você tem a dificuldade, é você fechar os seus olhos e falar assim, Senhor, o que eu vou fazer agora? Tá? E você entender que não é porque você é mulher, porque você é mãe dentro de casa, que você tem que ser a durona. Tem nada a ver isso daí. Você tem que ser um exemplo de sabedoria e de mansidão. Ana, cortou a minha água. Aí minha filha falava assim, puxa mãe, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, não, mas era visto que isso iria acontecer. Agora a gente vai fazer o que nós devemos fazer. Mas olha, numa paz, se fosse há tempos atrás, gente, certo. Entendeu? Não precisa. Não precisa. Tudo se resolve, porque a gente está onde? A gente está sobre a graça de Deus. Né? A gente está sobre a sabedoria. A gente vai buscar o que dá para ser feito, o que não dá. Vou conversar com o filho, vou chamar atenção, vou, se for necessário, vou ser mais enérgica, sim. Só que, olha, tá meio difícil de eu fazer isso. Eu coloco ali, sento e falo assim, tu acha que tem necessidade de fazer isso? Tu acha que tem necessidade de fazer aquilo? Olha, entendeu? Então a gente vai indo com mansidão e atinge lá, na alma. E o que eu achei interessante aí nesse seu discurso aí, vai valer muito aqui, é um código para as mães e pais. Tá difícil, que é difícil mesmo, educar, né? Treinar filhos não é fácil. Mas não vá com acusações, vá com perguntas! Vá com pergunta! A melhor forma de educar é fazendo pergunta. Você acha que... Qual consequência que você acha que vai trazer para sua vida? Você acredita que diante do Senhor, né, está sendo digno? Você acha que isso vai fazer bem para você? O que você está praticando? Né? Não é culpar, mas responsabilizar. E a pergunta leva a níveis mais avançados de consciência, porque você vai esperar a resposta dele, ao invés da gente ficar acusando, né? Então, fazer perguntas é uma arte também para educar os filhos. Olha aí.
Muito Então bom, é sobre gente. isso, né, Ana? Nós falamos bastante, falamos sobre esse posicionamento de nós como mulheres. Nós não somos mulheres guerreiras, nós somos mulheres fortes, mas fortes na fé, na sabedoria e na graça, Amém. Nosso braço né? forte é o Senhor. É o Senhor. Exatamente, porque essa palavra antes começou a me inquietar, me doer. Gente, eu não quero mais ser essa mulher forte. Nossa, Gia, como eu te vejo como Oh, uma mulher glória. forte? Eu falei, você tá doido? Não quero mais isso daí pra mim, não. Uma- Eu quero que essa Esse negócio é fortaleza venha em pesado questão de, demais. né? Né? Que essa fortaleza venha a questão de leveza, que venha a questão de sabedoria, de discernimento, de respeito, né? De temor, que venha dessa forma. Agora eu aceito. Amém. E eu desejo que você que está aí assistindo a live, que você experimente esse novo tempo na sua vida para auxiliar, né? Você em primeiro lugar, se conectar com o Senhor, viver o seu chamado, seu propósito, seu ministério, independente da sua profissão, da sua função. Há propósito para todo mundo, mas o que Deus quer em primeiro lugar é decisão, coração ensinável, humildade para entender que a gente precisa de ajuda de outras pessoas que foram capacitadas pelo Senhor. E pedir ao Espírito Santo para abrir os nossos olhos, para nos encaminhar, até para ir para as redes sociais, né? Para os canais de YouTube certos, os perfis certos, igual a Gia. Eu e a Gia se encontrou aí no Instagram de uma forma espontânea, maravilhosa, né? E essa amizade com certeza que vai crescer. E é isso, queridos. Que o Senhor abençoe. Gratidão a cada um que esteve, que está aqui. Muitas pessoas passaram por aqui, pacientes meus, amigos, enfim, seguidores, a Gi também. Muita gente passou por aqui, até a sócia, né? De mentoria. Muito bom, obrigada. Gratidão a cada um de vocês. E essa live ficará gravada e eu peço a você que encaminhe, tá? Para os pais, para as mães, para a pessoa que vier ao seu coração. Encaminhe essa live para abençoar a vida dela. E se você estiver, né, com a necessidade da ajuda profissional, né, com o profissional, o processo pode ser mais rápido. Cada um tem a sua vida, uma história única. Tem gente que já está, né, em um processo profundo de depressão, ansiedade, passando por muita doença, endividamentos, problemas, né, do casamento. Eu estou à disposição e a Gi também está à disposição. Fala um pouquinho de sua mentoria, então, Gi. Como que funciona para quem quer acessar a mentoria de vocês? Como que funciona? Então, a nossa mentoria começou a semana passada, nós tivemos uma aula. Nossa primeira aula foi emocionante, eu falo assim. Se chama Despertar 30D. São 30 dias. Nós temos 4 aulas, uma aula por semana na Meet, né? Com os nossos mentorados. Nós temos participação de pessoas que vão estar transbordando também. Nós temos nessa quinta já, a gente já tem mais uma aula com um mentor que fala sobre venda, sobre posicionamento, sobre perguntas. Então, assim, são conteúdos que agregam muito valor para a sua vida. Você que quer vender no digital, sente vergonha de aparecer numa live, de fazer um history, tudo isso a gente vai estar te pegando pela mão e te auxiliando. Quer fazer um e-book, não sabe como, por mais simples que ele seja, vamos auxiliar também. Quais são as suas dores? Mostre as suas dores e a gente vai indicar o remédio. Agora depende de você, se você vai querer usá-lo ou não. É assim. É assim que funciona, né? Muito bom. E, ó, se quiser mais informação, me chama no direct aí. Gente, quem me segue, siga a Gi, se inteira do trabalho dela, veja os conteúdos dela. É uma mulher, né, abençoada, verdadeira, espontânea. E pelo propósito aqui da mentoria, vale a pena desbloquear, se destravar aí. E essas mentorias, assim, né, tá próximo de pessoas para pegar na nossa mão. É muito importante. Isso. Parabéns, tá, para você. São novas conexões, né, Ana, que a gente faz também, né? Porque às vezes você tá sozinho, você quer tomar um rumo na sua vida, mas eu tenho meus amigos.
a gente vai colocando, vai conversando, você vai vendo que tem coisas que você tem que deixar muitas vezes de lado. E às vezes você está num caminho e você está se sentindo só. Então as novas conexões são para isso, para te auxiliar, para mostrar porque você pode ir além. Eu tomei minha decisão sozinha de ir para um caminho o qual eu desconhecia. Mas nesse caminho veio chegando pessoas. Através desse caminho você também veio ao meu encontro, né? São as novas conexões. Então, hoje, não é só eu que estou como mentora. Então, trabalha eu, a Mitz e a Maísa. Uma aqui do Paraná, que sou eu. A Maísa é de São Paulo, que é uma terapeuta também. E a Maísa, que é lá do Ceará. Então, nós nunca nos vemos pessoalmente. Mas a unidade, Deus, a gente colocou isso em primeiro lugar. Estávamos em oração, despertou esse desejo. Despertou em uma, de repente, chamou a outra, e ali a gente está trabalhando em unidade. 3 mulheres e um só propósito. O quê? Despertar você que está dormindo aí, hein? Amém! Muito bom. É isso. É a mentalidade e o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que nos conecta, independente se está lá no Japão ou se está aqui, né? E você que está na live, você que vai assistir essa live depois, fique à vontade para se conectar aí com a Gi, para participar dessa mentoria dela. Com uma leoa, tá? Mulher abençoada, mulher de Deus. Viu, gente? Fica à vontade. E é isso, queridos. Gratidão por estarem aqui. Foram tantos comentários, Gi, eu não dei conta de ler, vocês me perdoem, viu? Mas eu vi muito glória a Deus aqui, eu vi muito honrar pai e mãe, é bênção. Nossa, muito bom. Exatamente. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Gratidão a Deus, gratidão pela tua vida. E não esqueça, né? Você pode viver ainda algo muito melhor. Basta você querer se posicionar e acreditar. E vamos curar essas feridas, vamos ressignificar o que precisa e vamos fazer essa faxina na alma e levar a vida com mais leveza. Tá bom? Segue lá, entra lá no meu perfil, dá uma olhada lá, né? Tô colocando alguns conteúdos aí pra gente crescer junto, sabe? Sozinho, você é apenas um. Mas quando você se conecta com outros, a minha colega fala assim, união faz o açúcar, a unidade te traz prosperidade. Amém! Isso, caminhar sozinho é muito mais difícil. Caminhar sozinho é 10 vezes mais difícil. Precisamos de novas conexões. Precisamos. É necessário. Né? Beijo, Ana. Deus abençoe. Obrigada. Amém, querida. Amém. Eu que agradeço por ter aceitado o convite tão prontamente. Obrigada por abrilhantar aqui essa live com sua luz, tá? Sua luz do Senhor, tá, querido? Amém, gratidão, amém. Gente. Gratidão mesmo. Fiquem em paz. Amém. Tá? Beijo. Até mais. Até, meu anjo.